Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos e todas. A gente dá início aqui à comissão mista do ato da presidência de número 129, em compromisso, cumprimento aos artigos 37 e 136 do Regimento Interno. E a gente inicia a 7ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Agendada agora para 17h30, e damos início então a essa comissão com a presença do deputado Antídio Lunelli e o deputado relator Mário Mota. Eu coloco aqui, pergunto, antes de entrar para a ordem do dia, que é a nossa oitiva, dos senhores José Roberto Gomes e Luiz Celito de Souza Matos, ou Luiz Celito de Souza Neto. Eu pergunto se algum deputado quer apresentar requerimento. Deputado Mário Mota, por favor. Senhor presidente, deputado Lunelli, nós temos a complementação, mais algum deputado online? Não, somos nós três. Eu apenas confirmando, nós estamos no 8º encontro da comissão mista com a 7ª reunião ordinária com a participação de convidados. Eu peço extra pauta para apresentar 3 requerimentos que nos ajudarão a complementar dúvidas que ficaram por serem sanadas nas oitivas anteriores e que, por facilitar não só nosso questionamento, mas acreditamos nós, a própria respostas dos indagados, seria muito importante que nós recebêssemos uma resposta o mais rapidamente possível das pessoas a quem eu relato. O primeiro requerimento seria a construtora Gomes e Gomes, aos cuidados dos senhores José Roberto Gomes e Luiz Celito de Souza Matos, uma vez que nós os convidamos inicialmente, houve a justificativa da impossibilidade de estar presente, se não me engano, na 2ª ou 3ª reunião ordinária, postergando a possibilidade de estar, e que recentemente, embora não de forma oficial, nós recebemos a informação de que eles foram orientados pelo advogado a não participarem da reunião e responderem posteriormente quando chamados, se for o caso, judicialmente, não pela comissão. Como nós não temos poder de convocação, nós lamentamos. O espaço está livre, estava e continuará livre para que eles possam participar conosco. Ainda teremos pelo menos mais 2 reuniões com possibilidade de oitivas, ainda agora em dezembro. Nós continuamos instigando e, naturalmente, fomentando a possibilidade da participação da Gomes e Gomes. E, independente disso, esse é um primeiro requerimento com algumas indagações que nós estamos fazendo a Gomes e Gomes. O segundo requerimento, no mesmo encaminhamento, é para o diretor-presidente da Comissão Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN, também buscando informações que ficaram pendentes, não só na vinda dele, mas dos fiscais que estiveram conosco naquela oportunidade. E, finalmente, ao senhor Paulo Henrique Wagner, responsável técnico da Toposolo, que gentilmente esteve presente na primeira oitiva, com algumas informações a partir de falas que foram trazidas em questionamentos com outros integrantes do evento em si. Eu agradeço muito a presença do doutor Abreu, que é o advogado que acompanha a Toposolo, e eu tenho certeza de que essas respostas poderão ser devidamente devolvidas à comissão o mais rapidamente possível. E, finalmente, um requerimento solicitando a prorrogação do funcionamento da comissão. Nós temos isso liberado já de início em até 60 dias, mas eu quero crer que não haverá necessidade de todo esse prazo. Nós estamos pedindo mais 45 dias a partir do dia 11, portanto, nós teríamos esta reunião de hoje, teríamos a próxima reunião no próximo dia 11, que seria o primeiro dia do prazo prorrogado a 45 dias, conforme aprovação pelos membros da comissão mista.
Teríamos uma reunião possível no dia 12 ainda desse mês, com a presença do diretor-presidente da Casan, que se colocou à disposição para estar conosco e fechar as dúvidas possíveis. Precisamos dessa confirmação dele, caso contrário, não teríamos essa reunião do dia 12 e só voltaríamos a nos reunir no dia 27 de fevereiro, em função do final do ano, em função do que chamamos de recesso parlamentar. Nós voltaríamos no dia 27 para a apresentação de um relatório preliminar e no dia 5 de março, a 10ª reunião ordinária, que seria o 45º dia desta solicitação de prorrogação, para a apresentação e votação de um relatório final da comissão. Confesso aos senhores, fico feliz por termos um começo, um meio e a perspectiva de um fim definido com clareza, e só pedimos esta prorrogação para efeito de juntada de todo o material que temos num documento que possa ser pedagogicamente acompanhado com clareza por todos. Então, eu solicito à presidência que coloque, acredito, se o deputado Lunelli concordar, no bloco a aprovação desses requerimentos e do requerimento que solicita a prorrogação por 45 dias a partir do próximo dia 11. Ótimo. Então, eu coloco aqui em discussão os requerimentos apresentados de forma oral pelo deputado Mário Mota e, não tendo quem queira discutir, eu coloco em votação em bloco os requerimentos. Então, nós temos aqui a aprovação por unanimidade. Muito obrigado aos dois, por unanimidade. Não é difícil, somos 3 aqui, então não... Justamente, os requerimentos eles têm muita consonância com o que a gente está discutindo aqui, até porque hoje teríamos 2 convocações que não estão presentes, né? E a terceira convocação do senhor Hugo Roden, que é servidor da Casan, e para a gente poder fazer uma escuta, né, poder conversar, eu convido o senhor Hugo Roden para poder estar conosco. Tudo bom? Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu queria dizer que, inicialmente, essa comissão mista não tem atribuição de inquérito, de investigação, né, propriamente dita. Então, ela é uma comissão que busca, na sua essência, entender, né, as causas que levaram ao rompimento e também as consequências, de certa forma, compreendendo as causas, compreendendo também o impacto das consequências. E, portanto, é uma comissão que vocês têm total liberdade para, né, responder, não responder. E, de antemão, sabendo que não é uma convocação, é um convite, a gente agradece muito a disponibilidade, assim como todos e todas que têm vindo aqui conosco. E eu vou passar diretamente ao relator para que ele faça aí as questões diante do que ele tem construído dentro do relatório. Muito obrigado. Senhor Hugo, o senhor Ivan, advogado... Ivan Fischer, advogado da Casan. Nós queremos reforçar esse agradecimento, especialmente porque é um convite, não era uma convocação, e a disponibilidade em estar conosco é na busca de todos os esclarecimentos que nós possamos, como a gente sempre tentou fazer desde a primeira reunião, com todo o respeito profissional aos profissionais envolvidos no que acabou sendo um evento lamentável, triste, mas ao mesmo tempo, pelo fato de não ter causado nenhuma morte, feridos leves, nos faz crer que ele poderá se transformar num episódio até positivo para mudarmos processos, se for o caso, e encontrarmos superações a dificuldades técnicas que surgiram e que foram levantados aqui nessas últimas reuniões. Nós estamos no 8º encontro da Comissão Mista, 7ª reunião ordinária, com a participação hoje dos 2 convidados. Eu ressalto que o engenheiro da Casan que nós ouviremos a seguir, o senhor Hugo Roden, a quem mais uma vez eu agradeço pela presença, não constava inicialmente do cronograma de trabalho desta Comissão Mista, que foi aprovado no dia 25 de outubro.
Entretanto, durante a oitiva do engenheiro da Toposolo, empresa responsável pelo projeto estrutural, bem como dos fiscais da Casan, ficou claro que o engenheiro Hugo Roden era o chamado gestor, eu acho que esse é o termo utilizado, portanto, o contato que intermediava todas as dúvidas que surgiram sobre o projeto e ao longo da execução da obra. Portanto, nós entendemos uma pessoa estratégica na tentativa de nós elucidarmos alguns pontos, ainda meio nebulosos, obscuros, sobre as circunstâncias da obra. E eu aproveito para mencionar que, assim como fizemos nas demais oitivas, preservamos a transparência da apuração. Nós permaneceremos citando em slides os documentos que embasam os nossos questionamentos. Bom, feito esse comentário inicial, vamos iniciar considerando o primeiro questionamento. Durante a reunião desta comissão, no dia 7 de novembro, o senhor Paulo Henrique Wagner, engenheiro da Toposolo, responsável pelos projetos estruturais dos reservatórios, também do R4 do Monte Cristo e da Forquilinha, ele informou que as sondagens aos solos que embasaram as elaborações dos referidos projetos foram de competência da Casan. A Casan teria feito a avaliação. Considerando que tanto na obra do Monte Cristo quanto na construção do reservatório Nideu Comelli, adutoras em funcionamento foram encontradas no subsolo, no local de estaqueamento das estruturas, e considerando ainda a ausência de planilha orçamentária das estacas do reservatório de Forquilinha, tendo tais apontamentos gerado atraso no contrato, eu pergunto, não seria obrigação dos técnicos da Casan saberem da existência das adutoras e desviá-las antes da execução do contrato EOC 966, evitando significativos atrasos no início das obras? Os senhores não tinham noção da adutora? Tinham? O que o senhor pode nos dizer? É só apertar o aqui. meio. Isso, assim perfeito. Bom, boa tarde a todos. Então, sobre esse questionamento da posição das adutoras, né? Em princípio, diria que sim, né? Acho que a sondagem. Nós temos dois tipos de sondagem, né? A gente pode pensar em dois tipos de sondagem aí. A primeira, sondagem para determinação das propriedades do subsolo, né? E outro, um tipo de sondagem para identificação, no caso dessa adutora que existia ali dentro, né? De praxe deve-se saber onde é que está isso, né? Mas, assim, vindo... a questão não sei se eu teria que dar minha opinião, né? Ou se eu fui partícipe disso, né? Se não foi assim, partícipe, até acho que é bom já nós começarmos a esclarecer, assim, esclarecendo que os projetos já estavam aprovados, já existiam esses projetos, à época em que eu, né, acabei sendo envolvido nessa interlocução entre a fiscalização e a Toposolo, né? Os projetos são de 2010, né? E o meu ingresso na Casan está em 2012, né? Em agosto de 2012. Né? Então eu sou, na verdade, nem sou o gestor do projeto e nem fiscal do projeto. Né? Com o início da execução, né? E a gente acompanhou isso, né? Porque eu já estava lá, que quando essas questões surgem, né? O meu papel ele fica mais nessa questão da interlocução entre as dúvidas ou questionamentos da fiscalização empreiteira com a Toposolo, né, na pessoa do engenheiro Paulo Wagner, certo? Então é mais nesse sentido. Então, se, né, assim, eu parto de um pressuposto de que isso já havia sido identificado, né? Primeira então, pergunta fica prejudicada. Exatamente. Mas eu, assim, da minha opinião, acredito que sim, né? Que o senhor é servidor da Casan? Eu sou funcionário da companhia desde 2012. A Casan tem algum mapa do estado? Nós temos o cadastro técnico. Para saber onde vão as adutoras? A gente tem o cadastro técnico, né, das redes de água e esgoto, né, dos sistemas do estado inteiro. Né? Obviamente que existe, em algum momento, essa atualização, né, em campo, ela para vir para depois para o escritório,
né, tem um período ali em que essa informação chega, mas a gente tem esse cadastro atualizado, sim. Agora é mais uma opinião mesmo, e se não quiser responder, não tem problema. Alguém cochilou, então, porque era só ter olhado. Não sei, porque assim, como eu não estava à época, né, não sei dizer se não foi observado isso, né, assim, não tenho como cravar que isso não foi observado. Até para o projeto, né? Não tem como saber isso. A pergunta não teria como saber, a pergunta é bem especificamente isso, para o projeto. Isso, dizer, exatamente. O projeto foi elaborado não levando em consideração e provavelmente foi o primeiro problema enfrentado. Quer dizer, o primeiro foi do corte de árvores, que ficou claro, e o segundo foi o encontro da adutora, inclusive com o rompimento de uma delas. Sim, isso já estava na companhia nessa época, a gente acompanhou, exatamente. Bom, abordando mais especificamente a construção do reservatório do Monte Cristo, e apenas para registro na comissão, o senhor acaba de informar qual foi, então, a sua função. A pergunta era justamente qual seria a sua função, e o senhor já deixou isso claro. Entrou praticamente 2 anos depois que a obra já havia iniciado. Projeto, né? Que o projeto... Vamos lá, o projeto é de 2010, né? E eu entro na companhia em agosto de 2012. 2012. E a obra já havia começado? Estava em algum estágio que o senhor possa identificar? Que eu me recorde, não. Eu não tenho certo início da data da obra. Como eu sou da área de projeto, né? Sim. Então, assim, as datas de início de obra eu não tenho ao certo. A gente pode buscar isso. Mas há um envolvimento, né, lá da minha pessoa ao longo da execução da obra, né? Tá certo. Não, eu só queria confirmar isso. Até o início da execução efetiva, nós tivemos 840 dias. Certo. Então, é muito provável, do projeto até o início da obra efetivamente, o senhor deve ter praticamente ingressado logo que a obra começou, praticamente. Estaqueamento, o senhor já participava? Eu me recordo do início do estaqueamento. Então, mais ou menos. Isso me recorda. Até assim, se você me permite, assim, acho que é bom deixar claro que eu não... que quando o meu nome é citado, foi citado pelo engenheiro Paulo Wagner, pela fiscalização da Casan, como gestor do projeto, né? Eu não era o gestor do projeto, sim. eu fui, né, a pessoa, o engenheiro responsável por essa interlocução entre a obra e a fiscalização da Casan com a Toposolo. Porque a gente entende que, como o projeto foi contratado pela gerência de projetos, que é onde eu estou, né? Estou ainda hoje, né, exerço as minhas funções na gerência de projetos da Casan, essa interlocução ela acabou assim, vindo para mim, assim, como alguém que já trabalhava na área, né, na área de estruturas. Nós deveríamos ter um gestor na obra? Um gestor, obrigatoriamente, mesmo que não fosse, gestor que fizesse essa interlocução, porque o que nós entendemos aqui pelas explicações é que até por uma questão ética, os fiscais não deveriam, entre aspas, dialogar com a construtora para lhes dar isenção na fiscalização. Foi o que eu entendi, pelo menos. Os fiscais da Casan. Mas da obra? Da obra, exatamente. Me pareceu isso, que o gestor faria intermediação para preservar os fiscais e dar-lhes absoluta isenção e tranquilidade. São coisas diferentes, né? A fiscalização, e até onde eu posso falar da fiscalização, mas não trabalho na fiscalização, a fiscalização, né, e a parte de obra fica né, num lado, vamos dizer assim, né? É uma ponta, né? A outra ponta que vem antes é a elaboração do projeto, que pode ser feita internamente pelos profissionais da companhia, né? Eu, outro colega que já fizemos projetos, ou a contratação, né, de projetos. No caso, o projeto da Toposolo é o que acabou sendo contratado. O diálogo que você amarrava era entre as dúvidas que surgiam para o desenvolvimento da construção com o projetista. Exatamente. Foi isso mesmo que o senhor desenhou? Isso, pode trocar isso por aquilo? É basicamente eu era a ponte, né? Okay. Então, e como essa ponte ela tem que ser feita, assim, eu entendo que tem que ser feita por alguém da área técnica, isso, né? Então acabou, né? Então eu assumi essa função. Bom, considerando que na reunião da comissão mista do dia 14 de novembro, os fiscais da Casan informaram que o engenheiro da Toposolo, o senhor Paulo Henrique Wagner, esteve presencialmente visitando a obra do Monte Cristo
e considerando que em pesquisa que fizemos ao Diário da Obra do dia 14 de novembro de 2017, que foi a data da suposta visita, o fiscal da construtora Gomes e Gomes informa a ida do engenheiro da Topossolo à obra do reservatório de Forquilinhas, sem fazer qualquer menção ao reservatório do Monte Cristo, nesse diário de obra do dia 14 de 11 de 2017. Para registro, esse slide está aí. E nós perguntamos, existe na Casan algum registro da presença do engenheiro Paulo da Topossolo na obra do Monte Cristo e ou trocas de e-mails, mensagens, confirmando a ida dele à referida obra? O senhor se recorda dele ter ido até lá num determinado momento? Me recordo, sim, e acompanhei, né? Inclusive essas visitas técnicas, né? Foi mais de uma, então. então. Dúvidas. Eu acredito que sim, né? Ao menos uma, né? Enfim, isso eu me recordo claramente. Eu acredito que é no mínimo uma, né? Estou procurando aqui. Fica à vontade. Então, sim, né? Eu estive lá com o engenheiro Paulo Wagner, né? Até porque havia questões assim que dúvidas que deveriam ser retiradas na própria obra, né? Claro. Com a própria equipe que estava lá fazendo a execução e com a fiscalização da Casan, né? Sobre o dia 14, o senhor comentou que a visita foi ao reservatório de Forquilinhas, ou ao Monte Cristo, porque assim, nós temos um registro aqui, na época da fiscalização da Casan, do engenheiro Maurício, né? Que dá ciência para todos, de que nós estivemos no dia 14 lá no Monte Cristo, né? Para tirar uma dúvida sobre uma armadura de ligação das paredes, tá? No dia 14? No dia 14 de novembro de 2017. Porque ali aparece reservatório de 5.000 metros cúbicos. Certo. Pode ser que no mesmo dia, né, tenha sido feita uma visita aos dois reservatórios, né? Visto que mas não posso afirmar. O que eu tenho aqui é que no dia 14 de novembro nós estivemos lá no Monte Cristo. Pois não. Nessa data foi realizada uma visita técnica na obra com o engenheiro Hugo e Maurício da Casan, engenheiro Paulo Wagner da Topossolo. O objetivo foi verificar o quanto seria prejudicial para a fundação da obra a presença de rocha, devido ao fato da rocha ter tornado algo constante e não mais matações como era no início. O tipo de fundação dessa obra deverá ser alterado novamente. A alternativa mais viável seria o estaqueamento tipo raiz. Esse é o do Forquilinhas, né? 5 mil. Exatamente. Ali embaixo, reservatório de 8.000 metros cúbicos. Esse é o do Monte Cristo, né? Execução das formas e armaduras de encontro da parede e pilares da célula 1, que é exatamente o que o senhor constatou aí. Então, na verdade, houve uma mistura apenas na execução do relatório, porque, pelo que percebemos ali, ele visitou as duas obras. Pelo menos a princípio. Eu não tinha essa informação, mas assim, o que eu tenho a informação é que do dia 14, mas é provável que também tenha sido feita essa visita, já como está anotado ali no diário de obra, né? Que o engenheiro Paulo Wagner também tinha visitado a obra do reservatório de Forquilinhas. Bom, considerando que o diário da obra do mês de outubro de 2017... em formato de PDF, foi o único que nós conseguimos, porque não encontramos o diário de obra deste mês de outubro de 2017 na íntegra. Devidamente assinado pelos fiscais da construtora e da Casan, foi o único entre os mais de 80 diários existentes, e ele ainda se encontra extraviado. Nós não conseguimos encontrar esse reservatório, esse diário de obras do mês de outubro de 2017. Supostamente, ele traria respostas a questionamentos estruturais importantes que foram realizados justamente nos últimos dias do mês anterior. Foram feitos questionamentos e, de repente, nós aguardávamos o diário de obra de outubro porque imaginávamos que a resposta teria sido dada e simplesmente não encontramos esse diário. Considerando que foi encaminhado a esta comissão em resposta a um requerimento de informação protocolado por esse relator, nós conseguimos apenas um arquivo em Excel com a minuta do diário da obra de outubro de 2017, mas o mesmo só veio com anotações preenchidas pela construtora durante todo o mês. Nada consta no campo das anotações específicas
do fiscal da Casan ou de respostas da Casan para nenhum desses 31 dias de outubro, conforme exemplo que nós apresentamos aqui. Se puder colocar o próximo slide, por favor, lá. É basicamente isso. De um lado tem o fornecedor da bica corrida não forneceu material, reservatório célula suspenso devido à falta de esclarecimento do projeto estrutural. Estamos aguardando o responsável pelo projeto, montável, etc, etc. E na anotação da fiscalização não veio nenhuma anotação por parte da Casan nestes 31 diários de obras de outubro de 2017. Eu pergunto se, alheio ao sumiço do PDF oficial do Diário da Obra, o senhor tem ideia qual o motivo não constarem anotações dos fiscais da Casan nesses arquivos ou no Excel encaminhado pela construtora? Se o PDF foi gerado mais extraviado, supostamente o arquivo Excel que resultou no PDF não deveria estar preenchido pela Casan? Bom, diário de obra não é uma atribuição sua, minha, né? Nem da função que eu exerço enquanto engenheiro da parte, né, de projetos. Então, não sei lhe dizer, né? Realmente não consigo lhe dizer o que pode ter ocorrido, porque preenchimento de diário de obra ou, né, qualquer outra relação com o diário de obra não faz parte das minhas atividades diárias na companhia, na função que eu hoje estou, né? Só para a gente entender, e sem responsabilizá-lo por qualquer coisa que responda. O diário de obra deve ser preenchido diariamente. Ao final de cada dia, uma pergunta e uma resposta. É óbvio, me parece. Sim, caso contrário, mas, não enfim, seria... eu não sei como é que... Eu não sei como é que a fiscalização procede na Casan, né? Qual é a metodologia, né, de preenchimento do diário de obra. Quando havia dúvidas que o senhor tivesse que levar ao Talpossolo, a conversar com o Paulo, quando retornava, não acompanhava o preenchimento do diário como resposta, por exemplo? Então, a minha função era apenas de fazer essa ponte, né, e repassar as informações. E essas informações não ficavam registradas em lugar nenhum? Por e-mail, né? No meu caso, por e-mail, né? Que é a maneira com a qual eu trabalho. E o senhor tem e-mails desse período? Nós temos e-mails desse período, acho que... 1º a 31 de outubro? Temos, sim. Inclusive, esses e-mails foram solicitados pelo Tribunal de Contas, né? E a gente disponibilizou isso, né? Eu disponibilizei internamente. Sim. Tanto que eu sei, isso foi disponibilizado pelo Tribunal de Contas. Se não houver problema para vocês, entendeu? E puderem nos encaminhar esses e-mails, eles vão nos ajudar a compor aí o mapeamento. Sem óbices, estamos aqui para dar a devida... Alô? Oi. Sem óbices, estamos aqui justamente para dar nós agradecemos. E contribuir na elucidação dos fatos. Muito obrigado. Posso fazer uma... Perfeitamente, tem a Só para auxiliar. Aliás, por favor, senhor Lunelli também, se tiverem dúvidas que puderem contribuir, fiquem à vontade. Não, o senhor conduz muito bem. Tá muito obrigado. Muito bem conduzido. Não, só para... Se o engenheiro Hugo Roden puder nos colocar assim, porque durante esse processo nosso aqui de conversar e fazer algumas questões para o projetista, para integrantes da Casan, para os engenheiros, né? A gente tem chegado assim nesse entendimento que essa ausência desse período é justamente onde muitas respostas poderiam estar, né? Assim, desse diário de obra, né? Então, é óbvio que a gente está assim muito concentrado nisso, né? E a comissão e o relator especialmente, né? Tentando entender por que foi preenchido até então e justo nesse lugar onde que a gente poderia encontrar a resposta não conseguimos esses documentos, né, que poderiam ajudar todo mundo, inclusive, né, ter uma solução, que é o nosso objetivo mesmo, auxiliar com a solução e o entendimento do que ocasionou, né? Então, para nós, assim, é um procedimento preencher o diário, aí justamente naquele período não é preenchido, né? Tem um problema, a gente já teve outros relatos aqui que justamente foi trocado o sistema de e-mails da Casan nesse período e alguns e-mails nesse sentido foram perdidos, né? Justamente com essas informações. Então, a busca do relator e nossa é também de entender como é que foi esse procedimento e esse buraco, né? Que tem, que poderia explicar quase que
as questões que estão sendo colocadas, né? Se tu tiver alguma manifestação em relação a isso. Eu reitero o que eu já falei, assim, que o preenchimento de diário de obra, acompanhamento de obra, não faz parte das minhas atividades, também não fez na época, né? Tendo em vista que a minha atuação se dá na área de projetos, né? Então, assim, no caso dessa obra e de outras obras, né? Enfim, né, os questionamentos vêm, né? A gente, né, ou entra em contato com a empresa que a gente contratou para fazer aquele determinado projeto, Sim. ou se a gente, né, enquanto, né, engenheiro da companhia, elaborou o projeto, né, fornece as informações, enfim, e retorna isso para fiscalização. Né? Então, essa realidade da obra não é, né, eu não participei, né, então não tenho como, né, fazer qualquer tipo de comentário acerca disso. Eu gostaria de reiterar e agradecer muito o envio desses e-mails, porque eu tenho a impressão de que eles vão ser fundamentais para a gente compreender, amarrando questionamentos com respostas que certamente foram levadas ao projetista e voltaram. Perfeito. Por exemplo, nós temos duas dúvidas importantes trazidas pela construtora nesses diários que remetem a paredes e pilares do reservatório R4. Olha lá, reservatório de 8.000 é o do Monte Cristo. Através do telefone, solicitamos esclarecimentos ao engenheiro Hugo Roden quanto à execução da armadura do Pilar 2. A solicitação de esclarecimento é necessária devido ao fato do detalhamento do projeto solicitar que fosse deixado como espera 5N16, mas na continuação do pilar pede-se 13N19. O senhor recorda desse fato em especial? Sim. O que o senhor poderia acrescentar para a gente? O que eu me recordo é que realmente houve esse contato, né, e que logo após esse contato eu encaminho um e-mail, né, para o engenheiro Paulo Wagner, do Topossolo, solicitando esclarecimentos e um melhor detalhamento, né, para essa dúvida que veio da obra. Né, e foi isso. Né? Então, assim, o que cabe dizer é que, por e-mail, eu não recebi essa resposta, porém, como ocorreram visitas, né, ou ao menos uma visita, mas eu, né, posso afirmar que uma ocorreu, né? Essas dúvidas muito provavelmente foram tiradas em visita a campo, tá? Pelo projetista. Né? O senhor não recebeu dele uma resposta, entre aspas, oficial, escrita? Que eu, assim, na minha busca de e-mails, né, do período, eu não me recordo de ter, não encontrei, né, enfim, essa resposta. Se eu entendi, o senhor não foi o senhor quem deu a resposta a Gomes e Gomes, também, pelo visto. Não, o senhor se lembraria. Não, até porque, assim, como eu não sou responsável técnico pela elaboração do projeto, né, não fui eu quem assinei a anotação de responsabilidade técnica, eu também nem dava esse tipo de opinião, né, ou de, enfim, isso não é competência minha, se não fui eu que elaborei esse projeto. Eu né? entendo. Mas não fiz, isso não. Sim, eu entendo o seguinte, o retorno do esclarecimento à construtora por sua pessoa não seria uma questão de opinião. O senhor teria pego uma resposta do projetista e olha aqui, o projetista mandou fazer isso. Eu, como eu falei, na minha busca de e-mails eu não encontro. Né? O senhor tem resposta? O senhor tem e-mails de respostas de outras dúvidas? Sim. Do engenheiro Paulo? Sim, tenho, sim. Essa aí em especial o senhor não lembra? Essa em específico não. Né? É possível que ele tenha ido até lá, tenha discutido com... Muito possível. Né? Okay. Não posso, né, afirmar, mas como o engenheiro Paulo Wagner esteve em campo, inclusive, né, comigo, então é provável que essa dúvida tenha sido tirada em campo. Então, diante desse primeiro apontamento, o arquivo em Excel da minuta do Diário da Obra do dia 5/10/2017, conforme era previsto, traz essa anotação sucinta da construtora, registrando uma orientação repassada pela Topossolo em relação à diferença de barras de ferro da viga, que é o número 5, referente ao número de barras projetadas para o pilar, ou para os pilares, 13, seguindo o slide com esta informação. Por favor, o próximo.
Reservatório de 8.000. O de cima são observações da empreiteira para o Furquilinhas. Portanto, aquele em amarelo é para o Monte Cristo. Na data de hoje, 5/10/2017, recebemos um e-mail do engenheiro Maurício repassando as informações do responsável pelo projeto estrutural, informando que o transpasse da armadura N1, N2 e N5 seja de 70 centímetros, restando agora apenas a solução da armadura para a ligação entre as paredes. Serviços na célula 1 suspenso devido à falta de esclarecimento no projeto estrutural. Estamos aguardando o responsável pelo projeto. O senhor se recorda desse ponto em especial, quando eles dizem, principalmente, de que resta apenas a solução da armadura para a ligação entre as paredes e que os serviços na célula 1 estão suspensos temporariamente devido à falta de esclarecimento no projeto estrutural? Sim, eu recebo do engenheiro Paulo Wagner, né, no dia 4 de outubro, uma resposta sobre sobre essa questão do transpasse, ou traspasse, né? Isso. Enfim, ambos são corretos, transpasse ou transpasse. E encaminho isso para fiscalização, né? Por causa do engenheiro Maurício, que obviamente repassa isso para a construtora. Né? Ok. E no mesmo dia 4, agradeço ao Paulo Wagner, né? E também peço a ele, né, digo a ele que estamos no aguardo do detalhamento dessas armaduras de reforço do encontro das paredes. Sim. Essa resposta chegou à construtora no dia 4? Não sei, possivelmente, não sei lhe dizer. Porque esse diário é do dia 5. Do dia não sei lhe seguinte. dizer, ok. porque aí o seu diálogo seria a com ele foi no dia né? 4. É possível eu encaminho para a fiscalização, né? Okay. Para a fiscalização aqui no dia 4. No dia 4. É possível que tenha chegado para eles, depois de preencherem esse diário de obra do dia 5. Exatamente, encaminho no dia 4 aqui, né, para a fiscalização. Ok. Né? Bom, sobre a segunda dúvida estrutural, nós temos a anotação no diário de obra do dia 15 de setembro de 2017. Fala, inclusive, sobre a falta de armadura projetada para fazer a ligação entre as paredes. Mas aí está. Nesta data foi enviado um e-mail ao engenheiro Hugo Roden com cópia para o fiscal solicitando esclarecimentos quanto ao fato de não haver no projeto estrutural uma armadura que faça a ligação entre as paredes. No projeto arquitetônico mostra uma misula, eu não sei exatamente, acho que é misula, né? Misula. Na ligação entre as paredes, mas não foi projetado armadura para isso. O que é uma misula, tecnicamente? A misula é esse enchimento que existe no encontro das paredes, ou no encontro da parede com a laje, que forma essa cunha. Certo. Tá? E que é essa região, enfim, essa região ela é uma região, no projeto estrutural, é uma região onde a gente adota muitas vezes uma solução estrutural de engaste. Sim. Tem muito esforço ali. Certo. Então, como tem que ter mais armadura, tem que ter mais concreto, mais área para resistir aos esforços. Certo. E essa cunha é chamada de misula. Então, ele diz que no projeto arquitetônico mostra a misula na ligação entre as paredes, mas não projetado uma armadura para isso. Uhum. O senhor se recorda dessa dúvida? Sim, esse questionamento chega para mim, né? Ele é repassado para a Topossolo, e a Topossolo depois encaminha o engenheiro Paulo Wagner encaminha essa dúvida, né? E eu repasso isso para a fiscalização. Esse detalhamento. Eu quero crer que o lado direito ali diz bem claro como isso funciona, quer dizer, as dúvidas chegando e retornando no diário de obra, que é como imaginamos deveria estar durante todo o mês de outubro, os 31 dias. Fiscalização informa que encaminhou a GPR. O que é GPR, por GPR favor? é Gerência de Projetos, que é onde eu atuo. Tá? A solicitação da construtora a respeito das armaduras da misula entre as paredes do reservatório, e a fiscalização informa também que as concretagens de laje de fundo e parede só serão realizadas após a definição das armaduras. Quer dizer, sustentando que enquanto não se tenha dúvida sanada, não vai se colocar concreto nas circunstâncias. Bom, eu acho que só cabe deixar vontade, aqui claro o seguinte, que sim, a fiscalização ela, né, traz esse questionamento né, para mim. Eu então repasso isso ao à Topossolo, ao engenheiro Paulo Wagner,
E o engenheiro Paulo Wagner faz esse detalhamento, né? Ele elabora esse detalhamento adicional, encaminha isso novamente lá, né, para mim, e eu repasso isso para fiscalização. E adicionalmente até imprimo uma folha, né, uma prancha, levo na obra e informo até por e-mail que isso foi entregue lá na obra para que isso seja executado. Tá? Eu não sei se isso é uma prevenção da sua parte ou do profissional que faz isso. Enfim, ou se é o processo regular. Não é porque assim o processo é encaminhar essa documentação para a fiscalização, né, internamente, enfim. Mas não me recordo se acabei levando lá por algum pedido, enfim, mas acho que foi mais nesse sentido. Assim, o processo é sanar a dúvida o mais rapidamente possível. Exatamente. Mas a gente percebe o quão importante seria uma revisão, talvez, nesse processo, e que o senhor tivesse, por exemplo, até para sua segurança, né, uma cópia de cada informação que viesse do projetista para repassar numa circunstância como essa. A gente não quer que aconteça, mas se acontecer, você tem toda a garantia. É apenas uma observação da minha parte. Perfeito. Bom, como nada consta nas anotações de responsabilidade do fiscal da Casan, a pergunta era justamente a que eu fiz sem ter lido aqui, que é se o senhor se recorda da orientação que foi repassada para a continuidade dos trabalhos, nesse caso aí. Sim, está inclusive registrado, né? Você por tem e-mail. registro. Tem um registro aqui. Bom, vamos caminhando para as últimas aqui. Ainda sobre dúvida anterior, a falta de armadura para as ligações entre as paredes do reservatório. É importante lembrarmos o que disse o fiscal da Casan, o senhor Adalberto, sobre isso, que coordena os fiscais. Em uma cópia de e-mail trazida pelo fiscal, do qual o senhor teria remetido a Toposolo no dia 20 de outubro de 2017, constava um questionamento sobre a sugestão do senhor Paulo Henrique Wagner, da Toposolo, de reduzirem a quantidade de armaduras de 16 milímetros projetadas para ligar as paredes e pilares, na tentativa de compensar o adicional dessas armações nas ligações entre paredes até então não projetadas. Naquela oportunidade, o fiscal Adalberto nos disse não ter localizado a resposta que foi encaminhada pelo senhor Paulo. Entretanto, o que é curioso é que, conforme foi visto no slide anterior, no mesmo dia do envio do estado e-mail a Toposolo, dia 20 de 10 de 17, a Gomes e Gomes recebeu o projeto das armaduras da parede e a obra acabou seguindo. Então eu pergunto, se o senhor se recorda de ter recebido alguma resposta nos seus e-mails, por exemplo, do dia 20 de 10 de 2017, e em caso afirmativo, se o senhor tem ou se recorda do conteúdo deste e-mail. Por fim, não é curioso a Casan ter localizado um e-mail enviado no dia 20 de 10, mas não ter localizado a resposta supostamente recebida nesse mesmo dia? Bom, eu tenho o e-mail, né? Eu faço esse questionamento, né, ao engenheiro Paulo Wagner, no dia 20 do 10, né? Sobre essa questão das armaduras, né? Principalmente sobre essa compensação, a redução. A redução, isso, da quantidade de armaduras. E eu, ao final, né, ainda comento que fico no aguardo dessa alteração, lembrando que a gente precisa disso urgente, porque a obra está em andamento. A resposta disso, por e-mail, eu não localizei. Né? Então, a obra depois prossegue, né? Mas a resposta disso eu não tenho. Quer dizer, o senhor não pode afirmar, por exemplo, que a Toposolo encaminhou diretamente, ou que tenha, enfim. Quer dizer, há uma dúvida que me parece crucial no projeto e, de repente... se essa resposta tivesse vindo, teria vindo para mim. Né? É o que nós mas imaginamos. como a gente teve também visita em campo, tá? Do engenheiro Paulo Wagner, né? Pode ser que essas dúvidas tenham sido tiradas também em campo. Né? Então, vou acrescentar mais como sugestão, mais uma vez, não em relação à sua pessoa, mas ao processo em si. É fundamental, de hora em diante, que a Casan tenha isso tudo registrado, a visita em campo, a tirada das dúvidas, até para evitar que um diga que o outro mandou ou não mandou e você não ter como comprovar isso. Uma espécie de despacho, né, deputado? Onde pois não?
Uma espécie de deputado, de despacho, onde ficassem registradas as Diário, principais diário, ocorrências. diário de obra. Se o diário de obra fosse preenchido como nós esperávamos, ou como se espera, estaria tudo respondido ali. Quer dizer, a dúvida do lado esquerdo, a resposta do lado direito. Né? O engenheiro visitou a obra e disse que é para fazer assim, assado, e pronto. As responsabilidades vão se definindo claramente. E é melhor a responsabilidade do que a dúvida. Porque a dúvida acaba atingindo um monte de gente. O seu apontamento no início da sua fala hoje foi muito feliz quando fala que esse evento infeliz que estamos aqui debatendo é uma oportunidade muito boa de aprimoramento do processo. Processo. E a gente tem visto nos debates internos que temos comissões de trabalho e vocês têm um setor para isso, né? E o presidente tem sido muito exigente de criar-se uma cultura em cima disso de aprendizado e de evolução da empresa. Só que, me permita, nobre deputado, só que vejam bem os senhores, se isso acontece numa empresa, na iniciativa privada, no mínimo estariam todos demitidos. Tá? Então, mais uma vez, nós voltamos aqui na questão das empresas públicas, onde que o negócio, né, anda lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, né, e no final acaba acontecendo o que aconteceu. Eu falo isso como empresário, como gestor público que fui do nosso município de Jaraguá do Sul, né, onde que temos lá o nosso SAMAI, que é exemplo e modelo para Santa Catarina e para o Brasil, e são questões inadmissíveis. Isso aqui na iniciativa privada não existe, gente. E se existe, há responsabilização imediata, né, e cobrança. Então, nós precisamos dar nomes e tal. Nós não podemos admitir hoje, dentro do setor público, né, estes tipos de comportamentos, eu diria esta irresponsabilidade, principalmente com o dinheiro público, com o dinheiro do povo, né? E depois acontece o que está acontecendo, gente. Nós precisamos definitivamente colocar um ponto final nisso. Me desculpe, mas é a realidade dos fatos do que acontece lá fora no dia a dia. Obrigado. Corroboramos com o seu desabafo e agradecemos. Em relatório de análises de acidente elaborado pela própria Casan, 3 divergências foram apontadas como possíveis causas para o rompimento do reservatório R4. Curiosamente, são 3 divergências que a nossa equipe tinha detectado ao analisar do dia da assinatura do contrato de licitação entre a Gomes e Gomes e a Casan, todos os fatos possíveis de serem analisados pelo diário de obra até o momento do estouro do reservatório. A partir daí, são as perícias que estão sendo desenvolvidas e que estão em fase final. Mas essas 3 divergências já haviam sido detectadas. A polícia científica foi categórica em apresentar 4 divergências graves entre o projetado e o executado. Inclusive, a polícia científica fez menção às divergências serem de fácil constatação, tornando ainda mais grave a conduta no caso dos fiscais da Casan, haja vista que os mesmos eram, ou pelo menos deveriam ser, avisados com 48 horas de antecedência de qualquer concretagem. É assim que funciona, justamente para checarem os posicionamentos das ferragens que ficam dentro desse concreto. Todas as divergências já foram apresentadas em nossos relatórios, em quase todas as oitivas, se não em todas. Por isso, hoje, nós queremos trazer uma nova divergência, conforme ilustrado neste próximo slide. Ele está um pouquinho pequeno, se puder aumentá-lo, eu agradeço. Isso, mais um pouquinho ainda, agradeço mais ainda. É o máximo? Está ótimo. Bom, nós verificamos a redução da seção da parede contígua ao outro reservatório, diferentemente do que está detalhado no projeto, na folha 160. O qual especifica espessura constante em toda a altura da parede. Onde a seta aparece, há um degrauzinho na parede. Ela é de uma determinada espessura, chega ali, ela diminui e, conforme evidenciado pelas setas, há uma relevante redução na secção da parte superior de uma das paredes, exatamente a que rompeu no reservatório.
Diante do exposto, o senhor se recorda de ter sido aprovada alguma alteração nesse sentido? E caso não, não seria função dos fiscais atestar tão escancarada divergência no projeto, que o projeto não previa diminuição da espessura da parede, solicitando que a construtora adequasse a estrutura sob pena de não ser medido o serviço adequado para ser pago e liberado? Bom, sobre essa redução, não me recordo, né? Inclusive, não houve nenhum questionamento dela se era para fazer assim ou não? Não me recordo, né? Então, enfim, é isso que eu posso dizer. Agora, uma opinião. Tá. Como engenheiro, o senhor tem consciência de que uma parede para sustentar água não se justifica diminuir a espessura a partir de um determinado ponto, ou não? Acho que tudo é justificável quando você propõe, né, há uma revisão de projeto e isso, né, executado Sim. de acordo com essa revisão, vamos dizer assim, né? Aí sim, né? Então, o engenheiro Paulo Wagner disse aqui no final da fala dele que ele havia revisado todo o projeto, que a própria Toposolo havia contratado um segundo engenheiro externo para fazer a revisão do projeto e foi aprovado por esse segundo engenheiro, e que, portanto, se tudo que estava projetado tivesse sido construído daquela forma, ele garantiu que não haveria tido um rompimento, sem dúvida alguma. Da minha parte, eu agradeço imensamente o tempo disponível do engenheiro Roden. Deixo, da minha parte, à sua disposição para alguma colocação final. Agradeço mais uma vez, embora seja uma solicitação verbal, mas se puderem nos encaminhar, especialmente os e-mails de 1º a 31 de outubro de 2017, vai nos ajudar a fechar exatamente o nosso relatório. E agradeço mais uma vez a participação do nosso querido Lunelli e sua, Marquito. Muito obrigado. Eu pergunto se mais tem alguma questão a tecer. Eu pergunto se os convidados hoje têm alguma questão para colocar, algum complemento? Não? Não, acho que era isso. Ótimo. Eu queria, assim, primeiro dizer que o andamento da comissão ele tem sido feito com muita qualidade, com muita responsabilidade. Quero parabenizar o relator, que tem dado toda a sua equipe, dado toda a atenção especial, né? Quero aqui lamentar profundamente a ausência e a falta de respostas e de presença e de vinda, né, da Gomes e Gomes, que é executora, né, que é uma empresa privada, executora desse processo. Para nós, tiraríamos algumas dúvidas que está sendo colocada, deputado Antônio Lunelli. E isso poderia avançar muito, né? A gente poderia ter avançado bastante se tivesse aqui como ouvir e sanar dúvidas desse vazio, especialmente nesse período de 30 dias que nós estamos com dificuldade de acessar informações, que, né, as teses colocadas na mesa, né, ou as evidências vão levando a gente para uma mudança na execução a partir do projeto e que a gente não consegue identificar. Então, quero lamentar, agradecer a presença aqui do engenheiro da Casan, e a gente tem uma próxima, então, agendada para a data de dia 11, 12. Dia 5 é hoje. Dia 5 é hoje, exatamente. Nós temos previsto para o dia 11, isso. Que é o primeiro dia de prazo prorrogado, conforme a aprovação pelos membros. Se não conseguirmos realizar uma reunião no dia 11, nós aguardamos a confirmação da volta do diretor-presidente da Casan, Moritz, para o dia 12, que ele disse que estaria disponível. Se conseguirmos fazer no dia 11 com a presença dele, caso contrário, se confirmar no dia 12, e caso ele não possa vir, uma vez que é fruto de convite, nós fechamos as oitivas e partimos daí para esse prazo de 45 dias para a apresentação do relatório preliminar no dia 27 de fevereiro e no dia 5 de março, completando o trabalho e entregando um relatório final. Sim. A gente reforça aqui o apelo para que a Gomes e Gomes venha a esta comissão, porque certamente vai sanar algumas dúvidas que são centrais para a elaboração do relatório e certamente a sociedade catarinense vai agradecer muito por esse trabalho, né?
Deputado, se me permitem, né, em alinhamento com o que o deputado Marquito falou, acho que a postura da Gomes e Gomes, né, se deu desde o primeiro momento, lá após o acidente, onde eles não deram assistência à Casan, né, inúmeras tentativas, dificuldade de contato, suporte praticamente zero, que, salvo equívoco, mandaram no dia do evento uma retroescavadeira, um maquinário, que não atende a 0,005% de todo a incomodação, o gasto financeiro e o prejuízo à imagem da companhia, né? Isso sem a gente considerar que já está muito claro as inúmeras falhas praticadas por essa empresa, né? Em lesão à companhia e à sociedade. É bem visível do projeto para execução a diferença que tem aí, inclusive nas questões de ferragens e tal, isso é muito visível e isso acontece constantemente em obras públicas. Nós precisamos trabalhar para que isso não aconteça, né? Falo isso como prefeito do nosso município de Jaraguá do Sul, o quanto que eu trabalhei firme, pesado e forte em cima disso. Agora, eu atribuo a culpa também da Casan da questão da fiscalização. A Casan se omitiu, tá? Tem a sua parcela de culpa, sim, no acompanhamento, na fiscalização, no seu trabalho que deveria de executar. Tá? Então, isso não pode existir. Quando se fala em empresa pública, setor público, gente, nós aqui mesmo, como políticos que estamos aqui hoje, né, nós estamos jogados no lixo. Mas olha a história, dá uma análise um pouquinho para trás, sabe? Essa história toda que foi construída. Então, hoje nós temos aqui, que nem o deputado Mário Mota, eu, né, o deputado Marquito, que nós trabalhamos constantemente, diariamente, para que isso não aconteça, gente. Dinheiro público é coisa séria, né? Não dá em árvores, ele se acaba, ele termina, e termina assim de uma forma muito rápida. E então eu sempre digo que nós temos que trabalhar constantemente para que a iniciativa privada e o setor público andem juntos, caminhem juntos. E nós não podemos continuar aí com castas, né? Com castas, e onde que não se atribui a devida responsabilidade, né? Aos problemas que estão aí constantemente. Então, eu faço aqui voz aos nossos deputados que vêm aqui para fazer um trabalho sério, honesto, transparente. E aqui quero parabenizá-lo mais uma vez, o deputado Mário Mota, pela sua condução, né, pelo trabalho que vem sendo feito. Agora, vendo o projeto, vendo as imagens, tá, do que foi projetado, do que foi executado, é visível. Não precisa ser nem um engenheiro, nem um expert. Tá? E a Casan é corresponsável com isso também. Eu gostaria só de reivindicar, se porventura, eu não sei se essa cópia que o senhor tem desse período pudesse já permanecer conosco, evitaria até de fazermos um requerimento formal ou algo parecido. Que isso aqui tem algumas anotações pessoais, assim, né, que eu fiz para me orientar aqui para a reunião, mas eu tenho já isso tudo separado, né, e assim, tranquilamente e rapidamente consegui encaminhar isso para vocês receberem. E, presidente Marquito, eu apenas peço desculpas, porque é um tema que nós não caberia indagar ao Roden, nem ao advogado, mas é algo que também preocupa a nossa equipe, que nós tentaremos encaminhar dentro dos documentos que temos para entender como se justificou o número de aditivos dessa obra, que acabou custando, do que estava previsto para o término, quase 2, se não me engano, quase 3 milhões a mais. Até onde a Gomes e Gomes não era responsável pelos atrasos, ou seja, você só consegue um aditivo ao solicitá-lo se a justificativa não envolver a responsabilidade da empresa que está pedindo esse aditivo. O que se estabeleceu no início, o valor da obra e o que se pagou até o final, dá uma diferença de quase 3 milhões, se eu não estou enganado. É isso, Gil? Só de reajustes. Só de reajustes. Portanto, esse é um aspecto que, embora não estivesse diretamente vinculado à questão do porquê estourou o reservatório, que era o objetivo inicial da comissão,
Mas é algo que também precisamos aprofundar. Porque quase 3 milhões de diferença de preço do começo ao término da obra. Por tudo isso, quer dizer, se o que motivou tem justificativa por parte da empresa, tudo bem. Mas, pelo que pudemos acompanhar e pelos problemas todos enfrentados, é uma diferença significativa de valores do que se propôs contratar e do que se pagou ao final da obra. Curiosamente, ainda em testes de estanqueidade quando estourou, mas já entregue. Curiosamente, já entregue praticamente, o que motivou até a dificuldade da Casan em acionar seguros. Nós perguntamos aqui se a empresa havia depositado... diferença, né, deputado, de entregue e de recebimento definitivo. Né? Não houve o recebimento definitivo da estrutura justamente pelos problemas que ela vinha apresentando. Né? Só para esclarecer esse ponto. Então, mas e aquele depósito de 498 mil que deveria ser feito pela empresa foi? Porque há duas formas de seguros, sim, não é isso? Via de regra, eu não tenho precisão dessa informação, mas via de regra, quando um contrato administrativo finda, né, que tem um encerramento pelo termo contratual, as garantias contratuais também perdem vigência. Né? Sim. Tanto é que a cada aditivo de contrato, a empresa tem que renovar o seguro-garantia ou a caução, né? Então, vinculada a um determinado contrato. Mas o contrato já havia findado. Quando ele se encerra, as garantias contratuais, né, já não estão mais vigentes, a gente não pode executar as garantias. Né? Daí se abre mão de outras medidas que, a partir digamos, da definição contundente pela perícia que a Casan contratou, externa, independente, né, para apenas confirmar, né, essas impressões primeiras da nossa área de engenharia, assim como os resultados que já estão chegando dos outros órgãos oficiais, nós adotarmos as ações competentes contra a empresa Gomes e Gomes. Né? Então, só para concluir, para que eu entenda, o contrato já havia findado. Sim. E ainda assim nós estávamos fazendo testes. É que ela tem obrigação pela solidez e segurança da obra. Né? Essa obrigação pela solidez e segurança da obra, ela decorre até do Código Civil, né? Eu posso ter um contrato administrativo que, digamos que se encerrou há 3 anos e começou a apresentar problemas construtivos, a empresa tem essa garantia de ordem legal, né? De dar esse amparo para a Casan, né? Enquanto uma empresa pública, enfim, pela solidez e, digamos, boa execução do serviço que ela prestou anteriormente. O senhor não tem noção como ficou a questão do seguro? Do seguro não tem, mas provavelmente considerando o histórico e o que o deputado coloca, né, uma vez que o contrato não estava mais vigente, esse seguro não poderia mais ser acionado. Né? Se essa cronologia que o deputado está colocando aqui for... Mas isso aí a gente pode oficiar a gente e vamos prestar as informações, né? A nossa divisão de contratos é que faz a gestão dessa informação. Ok. Senhores... Sim. Senhores, eu considero então encerrada essa etapa e esperamos que no dia 11 a gente tenha aí os retornos da Gomes e Gomes e também consigamos concluir aqui o relatório. Muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu.